A paz do Senhor Jesus, querido aluno, professor, superintendente da Escola Bíblica Dominical, nós estamos chegando para mais uma lição, lição Betel, lição 4, e nós estamos chegando no profeta Amós. É tempo de buscar ao Senhor de todo coração. Não perde essa visão, porque a gente tem que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Bem, eu sou o Agnaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, nós estamos aqui passando para bater aquele papo sobre escola dominical. Não é uma aula, é só um resumo, uma sinopse para poder auxiliar você aí e ajudá-lo, de repente acrescentando alguma abordagem com aquilo que o Espírito Santo, que você já tem estudado. Vamos para a aula, chega, vamos lá. Amós é o profeta contra a injustiça social. Fica com a gente até o final. Se você não for inscrito, se inscreva, dá o seu joinha, é de graça, e compartilha esse vídeo. Vem comigo. O texto áureo diz: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Amós 5:4. Verdade aplicada, como os discípulos de Cristo, somos chamados a viver coerente com a fé e os valores bíblicos. Quais são os objetivos? Apresentar o cenário da mensagem do profeta Amós, destacar a essência da mensagem do profeta Amós e identificar lições do livro de Amós para os dias de hoje. Por incrível que pareça, Amós parece bastante contemporâneo conosco, parece que ele está vendo os dias de hoje. Uma das temáticas de Amós é contra a injustiça social. Tem alguma coisa a ver com hoje? Onde a liderança de Israel se enriquecia e o povo cada vez mais sofria. Então Deus falou para eles que iria fazer com que eles tivessem, inclusive, limpeza de dentes. Limpeza de dentes, Deus está dizendo para eles que eles não teriam o que comer. Bem, vamos lá. O nosso texto de referência está baseado em Amós, capítulo 7, versos 7, 8, 9, 14 e 15. Não vamos ler como é de praxe para ganharmos aquele tempinho sagrado. A nossa introdução diz: Amós denunciou a injustiça e a corrupção e por isso precisou enfrentar tudo o que se opunha à sua mensagem profética. Sua vida nos mostra que realizar a vontade de Deus não isenta ninguém de enfrentar obstáculos. Você está fazendo a vontade de Deus? Você está realizando a vontade de Deus? Então, pode ter certeza que obstáculos virão sobre você. Obstáculos de fora, obstáculos de quem não serve a Deus? Não. Obstáculos daqueles que estão servindo a Deus de qualquer modo e se incomodando com alguém que serve a Deus de verdade e está colocando o dedo na ferida por motivos certos, por estar fazendo a vontade de Deus. Quando Deus levanta esses profetas, ele não os levanta para falar de quem não serve a Deus. Ele os levanta para condenar o pecado do povo de Deus, para condenar o pecado do sacerdote, para condenar o pecado do rei, para condenar o pecado, inclusive, da alta classe da liderança. Bem, vamos para a nossa aula. Vamos lá. Amós, ele profetiza aproximadamente no ano de 760 a.C. Amós, ele inicia a sua mensagem, ele tem um teor profético tanto para o norte quanto para o sul. Se você ler Amós capítulo 1, verso 1, você já vai logo entender que ele fala a respeito do rei de Judá, Uzias, e a respeito de Jeroboão, que é o rei do norte. Nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Bem,
Vamos aqui para o nosso cenário, então. Esse cenário é um cenário devastador. O povo está sofrendo justamente porque eles se afastaram de Deus, e o que causou o afastamento de Deus do povo foram justamente os sacerdotes que abriram mão de conduzir o povo para Deus, de levar o povo até Deus por suas intercessões, e começaram a se beneficiar. E ao invés de servirem ao povo, começaram a se servirem do povo. E aí Deus, que não se deixa escarnecer, uma hora ou outra, fica tranquilo que o juízo de Deus vai chegar. Vamos, o cenário da mensagem de Amós. O livro de Amós revela um cenário onde a religiosidade era intensa. Bem, o que é religiosidade? Bom, todo conceito que está fora do parâmetro divino e aonde se fazem menção como se fosse algo tão importante, tão significante como o sacrifício de Cristo, seja um objeto, seja o que for, se eu fizer dessa caneta a caneta ungida, o óleo ungido, o relógio ungido, não sei, e outras coisas mais, isso começa a partir do princípio da religiosidade, porque começa a ter um foco à parte daquilo que deve ser endereçado a Jesus. E nós temos muito de religião, mas muitas das vezes não sabemos e nem percebemos que estamos vivendo uma aguda religiosidade. E o povo estava assim, estava indo para o culto, estava adorando a Deus, entre aspas, estavam servindo a Deus, estavam na casa de Deus, os sacerdotes estavam oferecendo o seu sacrifício, todavia o Deus da casa ali não estava mais. Não adianta ter pressa para ir à casa de Deus. Não adianta, se nós não tivermos pressa para irmos para Deus. Deus, antes de receber o nosso culto, ele recebe a nossa vida. Então, tenha pressa para ir para a casa de Deus, mas precedendo a pressa de ir à casa de Deus, tenha pressa de ir para Deus, porque a pressa de ir para a casa de Deus sem a pressa de ir para Deus é totalmente insignificante para Deus. É o que estava acontecendo aqui. Vamos lá. Em alguns casos, se excedessem na observância da lei, os corações estavam afastados do Senhor. Mesmo com essa observância da lei, mas na verdade era casca. O miolo estava morto, o miolo estava longe de Deus. Sobre o profeta Amós. O profeta, ele era de Tecoa, seu nome é carregador de fardos, alguém que tem estrutura para suportar a pressão do chamado, porque o chamado iria afetar a liderança, iria afetar aquele que era o pastor da época, que era o sacerdote, e Amós estava pronto para carregar esse fardo que o Senhor estava colocando sobre ele. Ele era de Tecoa, da família sacerdotal, como o profeta Ezequiel e Jeremias. Ele não era um profeta palaciano como Isaías e Daniel. Ele não era da família sacerdotal. Rebobina, tudo. Ele não era da família sacerdotal como Jeremias e Ezequiel. Ele não era palaciano como Isaías e Daniel. Amós foi um servo humilde. Ele era cultivador de sicômoro. O que é o sicômoro? O sicômoro é o fruto, é um figo de uma qualidade inferior. O figo de uma qualidade inferior. Para o sicômoro amadurecer, ele precisava ser colhido e ser dado um corte nele. Vamos botar esse corte que dava no figo como uma punição.
É como se Deus estivesse falando assim: eu vou dar um corte em Israel para ele amadurecer. Eu vou dar um golpe em Israel para que Israel possa amadurecer. É isso que está acontecendo. O corte amadurecia o figo. O corte iria amadurecer Israel também. Deixa Deus fazer da forma dele. A rejeição sofrida por Amós. Então, diante daquela religiosidade toda, daquela injustiça, da corrupção, opressão, Amós enfrentou oposição. De quem? Do sacerdote Amazias. O quê? Dele mesmo. Se você ler o capítulo 7, Amós é acusado de ser um conspirador contra o sacerdote. Olha o que diz. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Meu Deus do céu. O homem peca, Deus levanta o profeta, ele fala que o profeta está conspirando contra o rei. Bem parecido com tudo que a gente vê, né? Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Ó o juízo, ó o corte. E Israel certamente será levada para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Sai daqui, vai embora. Você incomoda, você perturba. A sua palavra nos fere. Vai embora daqui. Pensa bem. O sacerdote que era para estar ao lado do profeta, porque o profeta trazia Deus aos homens, e o sacerdote levava homens a Deus. Eles eram para trabalhar em coesão. Todavia o sacerdote não queria nem ver o profeta, porque é assim, todo mundo encharcado e lambuzado no pecado, quando ele se depara com alguém de Deus, que anda com Deus, ele quer viver longe desse tipo de gente. Infelizmente, aonde deveria estar se aliando ao profeta, ele está fugindo do profeta. Vamos nós. Então, o Betel, ele pede para se afastar, porque quando ouviu as palavras que o confrontavam, o povo e seus pecados, ele queria que Amós fosse embora. Usou o povo contra Amós. Você lê o 7:11. Se você, por exemplo, desdenhou da origem do profeta, e tentou proteger citando o santuário do rei e não o templo do Senhor. Fez de tudo para se livrar de alguém que estava com Deus e trazendo uma palavra de juízo. Subtópico 3, tópico 1, diz a resposta do profeta Amós. Embora não faltasse esforços do sacerdote Amazias para impedir que Amós continuasse com sua mensagem da parte de Deus, o profeta se manteve fiel ao cumprimento da sua missão e argumentou em sua defesa. Amós era oriundo do campo, pertencia à elite religiosa, não pertencia à elite religiosa ou civil do seu povo. Eu não era profeta nem filho de profeta. Eu não tinha uma veia profética, mas Deus me tirou lá de trás dos bois. Eu era boieiro, cultivador de sicômoro, eram os meus dois ofícios. Deus me tirou lá de trás dos bois, me trouxe para cá, eu vivia lá, amassando, pisando nas fezes do boi, convivendo com o boi, e Deus me trouxe para cá. E quando eu cheguei no palácio, eu vi que o palácio fedia mais do que o curral. Eu percebi que a sujeira do palácio era maior, mais fédida, mais horripilante do que o curral.
Foi isso que ele percebeu. Então ele dá uma resposta a Amazia. Embora não faltasse os seus esforços, ele fala, na verdade, o que Amazias não quer ouvir. E como o chamado é maior do que o profeta, o carregador de fardo suporta a oposição, porque ele entende que ele está sendo chamado e quem o chamou é aquele que dá a ele condições de enfrentar essa oposição. Não sei, como é que nós chamaríamos isso? Quando o sacerdote vai contra o profeta. No mundo odierno eles chamam isso de guerra santa. Eu não sei se existe guerra santa, mas é mais ou menos essa nomenclatura que elas dariam. Eu nomearia isso de uma liderança perdida em nome de Deus e que condena quem tem Deus e quem traz Deus para trazê-lo de volta. Mas como a pessoa não quer voltar, então ela rechaça o profeta. Vamos lá, a essência da mensagem. O livro de Amós pode ser dividido nos seguintes temas, nos capítulos 1 e 2. O profeta prega para o povo de Deus, especialmente o reino do norte, Israel. Já nos capítulos 3 e 6, as mensagens de Amós são proferidas diretamente para Israel e seus líderes. Nos últimos capítulos, Amós relata as visões a respeito do juízo e do dia do Senhor. Lembra de Amós 3:12? Assim diz o Senhor. Não, 4:12, perdão. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. O que o Senhor está dizendo? Tem alguma coisa a ver com arrebatamento isso aqui? Não. Amós está dizendo, prepare Israel para encontrar com Deus. Prepare Israel porque você entrou na rota de colisão com Deus. Prepare Israel porque o juízo de Deus está vindo. Prepare Israel porque você será punido por Deus. Olha, Israel entrou numa rota de colisão por desobediência, que começa de cima do sacerdote e automaticamente, quando o sacerdote não ensina o povo não fica esperando sempre a comida do sacerdote, não busca o alimento, não busca fazer a vontade de Deus, automaticamente entra todo mundo numa rota de colisão e Deus então prepara a Assíria para levar o reino do norte para a Assíria e posteriormente o reino do sul para a Babilônia. Vamos lá. E a justiça de Deus, tópico 2, subtópico 1, diz: entre o povo de Deus a sensibilidade e o amor ao próximo eram coisas tão distantes que pessoas honestas eram vendidas como escravos. Eles não queriam nem saber como estava o povo. Eles queriam era se completar com a desgraça dos outros. Então eles faziam o que pudessem fazer para poder gangariar recursos e se enriquecer, mesmo que isso custasse a pobreza cada vez mais do povo. E Deus está vendo toda essa injustiça. Deus está vendo eles se enriquecerem enquanto o povo empobrece cada vez mais. Deus está vendo o engano deles. Não sei se eles faziam campanha lá no templo, eu estou parafraseando, se eles faziam campanha no templo para poder arrancar dinheiro, ou se eles faziam reuniões e mais reuniões para aglomerar o povo e falar a respeito de Deus para o povo e com isso receber ofertas e ofertas do povo, e eles iam se enriquecendo na medida que o povo fosse sendo enganado. A gente lê, por exemplo, no capítulo 5, no versículo 21, eu aborreço e desprezo as vossas festas. As festas de vocês para mim não valem nada. Elas me aborrecem. A festa de vocês me irrita, me dá ânsia.
Eu desprezo, eu aborreço e desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho prazer em nenhum. Você pode chamar Judá, pode chamar Israel, pode vir de Betel, pode vir do Egito, pode vir de Harã, pode vir da Babilônia, pode vir do qualquer outro local, de qualquer outro país, enche o templo, faz festa, enche o templo, festas solenes, não tenho prazer nenhum. Eu não tenho prazer na festa de vocês. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Estou no 5:22. Não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Você pode trazer o melhor animal. Eu não me agrado do seu culto. Não me agrado da sua oferta. Vocês têm pressa para vir para o culto? Vocês têm pressa para suas festas? Vocês se preparam para a festa de vocês? Mas vocês não têm pressa para vir para mim? Não têm pressa para estar comigo? Vocês não têm pressa para andar comigo? Vocês não têm pressa para poder viver comigo? Vocês têm pressa para ir para o culto. E a pressa de ir para Deus precede a pressa de ir para o culto. Vocês fazem de tudo para as suas festas. Mesmo que em detrimento a isso tudo, vocês não andam de acordo com a minha vontade. Olha o 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Festa, sacrifício, aglomeração, cânticos, barulhos. E ele diz, eu não ouvirei os teus cânticos. Eu não ouvirei as suas melodias. Vocês podem cantar da maior altura, com melhor som, com melhor aparelhagem, com os melhores músicos. Deus está dizendo, eu não ouvirei o cântico de vocês. Eu não participo do cântico de vocês. A coisa tá feia, meu amigo. Vamos lá. Então eles têm justiça, a justiça de Deus, né? Que entre o povo a sensibilidade e o amor faltava, todavia eles estavam ali. Então eles comiam suas comidas, ofereciam aos ídolos, e aí justiça imperava entre a liderança religiosa, que era a religião pura, porque estava longe de Deus, que se escondia atrás de uma falsa moralidade, uma espiritualidade vazia, aparência de santidade, mas vazia, oferecendo cultos que não agradavam mais ao Senhor. O 2:2 diz, Deus exige retidão e justiça do seu povo. Então não existe retidão onde não há justiça. Não, e a justiça sem a retidão não passa de engodo, de engano. E é isso que estava acontecendo por demais. Cabe ao povo de Deus ser exemplo de retidão e justiça. Amar a Deus e ao próximo de forma prática e não apenas com discursos evasivos e vazios, especialmente os menos favorecidos. Isso é, os menos amados na prática. Bom, o povo está aqui cada vez mais se perdendo e os sacerdotes tranquilo, fazendo culto, oferecendo sacrifício, chamando o povo. Todavia Deus olhava, não ouvia os cânticos, não participava do culto, não se agradava do povo, mas eles continuavam. Misericórdia. Vamos lá. A necessidade de um verdadeiro arrependimento. Amós devia visitar os lugares onde estavam os templos para os outros deuses. Betel, Gilgal. Sua missão era profetizar contra a idolatria com
com as estátuas que o rei Roboão tinha feito. Então o papel era ele condenar o pecado, ele botar o dedo no pecado e espremer a ferida. Então o profeta Amós age como mediador, suplicando a misericórdia de Deus. O profeta sempre pede e clama pela misericórdia do Senhor. O povo pecou por causa disso, Amós pede o perdão. É o 7:2. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Olha a preocupação do profeta. Apesar de estar trazendo juízo, ele sente no profundo do seu ser que esse povo precisa de misericórdia. Vamos lá, Amós para hoje. Vamos contextualizar, porque a gente precisa ter um valor prático, todo o ensino. Se não tiver a prática, o povo termina a aula perguntando, e daí? Onde que eu uso isso tudo? Vamos lá, deixa o seu comentário aí. Não deixa de deixar o seu comentário, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Vamos para essa aula, hein? Amós não deixou de cumprir seu ministério e anunciar o iminente juízo que Deus, como forma de disciplinar o povo de Israel. Estamos no 3, agora vamos para os 3.1. 3, tópico 3, subtópico 1. O privilégio e responsabilidade. O fato de Israel ser o povo escolhido trazia-lhes a falsa segurança de que estavam isentos do julgamento de Deus. É assim, não, eu estou bem, estou indo para o culto, mas alguma coisa eu faço errado. Não, estou bem. E Deus está desaprovando as atitudes. Oséias, que é praticamente um contemporâneo ali de Amós, é bem próximo às suas profecias, ele condena os desleixos dos sacerdotes em relação às coisas de Deus. E isso aí foi uma coisa de anos, o povo foi anos, e Deus com a sua longanimidade, se suportando. Israel teve lá os seus 19 reis, Judá teve 19 reis e uma rainha, foram mais de 200 anos para ambos, 200 e alguns anos para o norte, 300 anos aproximadamente para o sul, e eles se lambrecando cada vez mais no pecado e se distanciando de Deus, porque estava alimentando e nutrindo o seu egocentrismo. Vamos lá, privilégios e responsabilidade. O fato de Israel ser o povo escolhido, isso não dava a eles a liberdade de pecar. Por isso Paulo fala, não useis da liberdade que há em Cristo para dar ocasião à carne. Então não useis da sua liberdade em Cristo para pecar de maneira deliberada, achando que o perdão de Deus está sempre à sua disposição, que muitas das vezes pode ser um pecado premeditado. 3.2 diz, a utilidade do formalismo religioso. A mensagem de Amós é muito clara. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como ribeiro impetuoso. O ativismo do calendário não pode e não deve substituir o socorro aos aflitos e os desvalidos onde quer que estejam. Aí se pratica o ativismo. O ativismo é a ação pela ação, aonde você faz muitas coisas no templo em nome de que está fazendo a obra de Deus, mas isso não te aproxima de Deus. Então, antes de fazermos a obra de Deus, vamos ter fome do Deus da obra. E o ativismo de preenchimento de calendário fazia eles se interessarem mais por essas atividades e não se interessarem pelo povo. Então, por causa disso, Deus fala para eles, vocês correm para cumprir os ativismos e substituir isso ao socorro aos aflitos, aos desvalidos, onde quer que esteja. Então nem aí nós estamos fazendo a obra do Senhor. É mais ou menos isso que você vê hoje também. Uma mensagem de esperança. Em Amós encontra-se muitas palavras sobre sofrimento, destruição e morte, poucas palavras sobre otimismo e esperança. Mas isso não invalida a mensagem final sobre a esperança de um futuro
melhor. Mesmo com todo esse juízo, porque o figo precisava ser cortado para amadurecer, e depois que amadurece, aí vem o refrigério de poder vender, de poder se nutrir, comer. Então Deus, devido aos pecados dos povos, Deus mandaria seu fogo destruidor e outros castigos como juízo divino. Mas no final da mensagem o profeta reforça a graça, a misericórdia e o amor de Deus, e ao referir-se à oportunidade que todas as pessoas de todas as raças receberiam a mensagem de salvação por meio do descendente de Davi. Quem? Ele, Jesus Cristo. Amós foi o referencial de Deus, que Deus está levantando homens nesses períodos para poder estar chamando o povo a se arrependerem dos seus pecados. Não é diferente conosco hoje. As mensagens, elas devem ser umas mensagens de arrependimento, mensagens que nos confrontam, mensagens que venham de Deus, e Deus não tem mensagens que alise, que infla o nosso ego. Uma coisa é a mensagem de Deus, outra coisa é a massagem do pregador. Deus te dá a mensagem, mas nós criamos algumas massagens para ficarmos bonitos na fita. Essa é a malandragem dos sacerdotes sem Deus. Vamos lá, a missão de cada crente é proclamar a mensagem de Deus no lugar que ele mesmo designar. Deus te chamou, vai. Todos devem pregar a mensagem de arrependimento e a salvação, atendendo o chamado do Senhor. Amós inspira a cada um crente com ousadia, comprometimento e fé naquele que o enviou. Foi chamado para ensinar, meu amigo, minha amiga. Sente ferver dentro de você? Ore a Deus e peça a Deus intrepidez. Peça a Deus ousadia. Peça a Deus unção, poder. E fale a Bíblia como verdade. Seja a boca de Deus para o seu povo. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula.